Graças e paz, irmãos. Amém. Hoje o pregador um pouquinho diferente, né? Pastor Rafael vem me convidando faz tempo para estar pregando. E eu venho sempre adiando. E, se eu não me engano, no meio do mês passado para cá, ele me convidou novamente. No começo desse mês ele me convidou e eu falei, agora não dá mais para adiar, né? Vou ter que pregar. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. E eu pude entender, né, por que de tanto convite, de tanta insistência. Não é fácil. Então você imagina, o pastor Rafael tem que preparar uma mensagem para quarta-feira, para o domingo, e é cansativo, não é mole. E aí eu aceitei o convite, e aí eu fui orar. E eu falei, Senhor, e agora? Sobre o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale, né? E aí o Senhor, como sempre, me deu uma palavra na hora que eu estava tomando banho. Deus fala comigo sempre quando eu estou tomando banho. E Ele me dá uma palavra ali na hora que eu estava tomando banho, e foi me dando os textos, foi falando comigo. E eu falei, tá bom. E eu anoto como? Tomando banho. E aí eu pude entender que, na verdade, Deus queria primeiramente trabalhar em mim. A palavra dele primeiramente era para mim e depois para trazer para a igreja, né? E aí eu meditando em alguns textos e fui ler a palavra de Deus. E aí eu me deparei com o livro de Jonas. No momento que eu estava lendo algum dos livros que eu estava lendo da Bíblia, eu fui ler o livro de Jonas. E é engraçado. Ele tem 4 capítulos. 4. 3 capítulos e meio do livro de Jonas é Deus tratando Jonas. Meio capítulo é Deus poupando Nínive. Então eu pude entender que, na verdade, Deus, quando Ele quer usar alguém, Ele vai primeiramente tratar você. Ele primeiro precisa cuidar de você, tratar de você, para que você possa tratar outras pessoas, né? E ali, meditando no livro de Jonas, eu pude ver que, né, Jonas, em toda a sua rebeldia, porque Jonas não queria pregar em Nínive, toda a sua rebeldia, sua teimosia de não querer ir até Nínive pregar, foi necessário Jonas passar 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. 3 dias de escuridão, para que ele pudesse, para que Deus, na verdade, pudesse trabalhar no coração de Jonas, para que Jonas reconhecesse a vontade de Deus, a soberania de Deus. E não é sobre Jonas que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar nessa noite sobre um outro personagem que também precisou ficar 3 dias no escuro, para que Deus pudesse também trabalhar no coração dele, para que outras vidas pudessem ser transformadas através da vida dele. E este outro que eu quero falar é sobre Saulo. Quando Saulo tem encontro com o nosso Senhor, porque até então aqui na conversão ele ainda é Saulo, e posteriormente sim, ele passa a ser o apóstolo Paulo, após o trabalhar de Deus na vida dele, após o encontro dele com Jesus. E o tema da nossa mensagem nessa noite é: Deus também trabalha no escuro. Coloca aí, por favor, pastor Rafael. O tema da nossa mensagem: Deus também trabalha no escuro. Coloca lá, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês já observaram neste texto, e essa semana só que eu pude observar, lendo, relendo, lendo novamente. É engraçado porque assim, Saulo, ele tem esse encontro com Jesus no caminho de Damasco. E o único que perde a visão é Saulo. O versículo 7 fala que os homens que viajavam com Saulo, então ele não estava sozinho, Saulo. Era ele e outros que estavam perseguindo a igreja de Cristo. E eu achei interessante porque assim, só Saulo perde a visão. E Saulo poderia ter falado: tá, Senhor, e por que só eu perdi a visão? E os demais que estão comigo? Por que só eu? E eu fiquei pensando quantas vezes na nossa vida a gente não faz isso, não é mesmo? Por que só eu? Por que só comigo? O fulano faz até pior do que eu. E por que só eu? Só eu que passo por isso. Só eu isso, só eu aquilo, só eu que sofro. Só eu que fico enfermo. Só eu que passo por luta, só eu que passo problemas. E por que só eu? Só eu que sou pecador, só eu que faço as coisas erradas. E o fulano que faz coisa pior do que eu. Mas eu pude entender que foi como eu disse no começo, quando Deus quer trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar na sua vida, é no trabalhar dEle, é Ele vai te moldar, Ele vai te usar para que você possa alcançar outras vidas. E aí Saulo ficou 3 dias e 3 noites também, cego, não comeu nem bebeu, ficou na escuridão. E aí eu queria entrar nos 3 pontos que eu queria falar sobre esse período em que Saulo esteve ali cego, né? A palavra de Deus diz que ele ficou 3 dias cego, não comeu nem bebeu, foram 3 dias de completa escuridão. E Deus começa a trabalhar na vida de Saulo nesses 3 dias. E Deus precisava realmente esse tempo com Saulo, esse tempo a sós, esse tempo que é o tempo onde você realmente vem refletir, esse tempo de escuridão que muitas vezes a gente passa, é um tempo que a gente precisa que Deus venha realmente trabalhar nas nossas vidas. E o primeiro ponto onde Deus queria trabalhar na vida de Saulo era a respeito da quebra do orgulho. Fael, coloca para a gente, por favor, aí, texto de Atos 22, 3, por favor. Atos 22, 3. Isso daqui é a palavra de Saulo. Sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso para com Deus como qualquer de vocês.
Não, só até ali, Rafael. Só o 22:3. Agora coloca, por favor, Gálatas 1:14. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Deus, porém, separou-me desde o ventre. Não, Rafael, Gálatas 1:14. Isso. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Até aí. Irmãos, esse é Saulo. Os dois relatos são Saulo falando. Saulo tinha muito conhecimento da lei judaica. Saulo sabia muito. Saulo, ele se orgulhava demais a respeito disso. No entanto, Saulo, quando viu mover o trabalhar de Deus, quando os discípulos saem, começam a pregar, ele acha que assim, era algo que estava fora da direção de Deus, fora da visão de Deus. E ele, talvez por conhecer demais a lei judaica, achava que aquilo que estava acontecendo era errado, e por isso começa a perseguição. Mas em nenhum momento, Saulo foi buscar uma direção. Saulo foi ver se aquilo que estava acontecendo naquele momento era correto. Saulo foi ver se, peraí, deixa eu parar, deixa eu pensar, deixa eu ver o que a lei fala a respeito disso. Será que é verdade? Será que isso realmente está apontando para Jesus? Não, o orgulho não deixou. E muitas vezes isso acontece com nós. O orgulho nos impede de buscarmos a direção de Deus. Muitas vezes queremos fazer a coisa, achando que estamos fazendo a coisa certa, fazendo a coisa correta, por conta de orgulho. Por conta do orgulho, não pedimos perdão. Por conta do orgulho, não reconhecemos os nossos erros. Quantas vezes, por causa do nosso orgulho, deixamos de na verdade, Deus trabalhar, porque somos orgulhosos, não buscamos a direção de Deus. Muitas vezes, são situações que vêm, que nos confrontam, e não reconhecemos o nosso orgulho, não deixamos Deus. Vem me quebrantar. Senhor, será que isso está certo? Será que a pessoa está certa? Será que ela está agindo da maneira correta? Será que eu estou errado? E não reconhecemos, somos orgulhosos. Somos soberbos. Somos muitas vezes soberbos, achamos que estamos mais certos, mais corretos do que os outros. E quantas vezes, não é mesmo? Quantas vezes deixamos o nosso orgulho falar mais alto? Quantas vezes perdemos oportunidades porque somos orgulhosos? Quantas são as vezes? E assim também Saulo, através do seu orgulho, através da sua arrogância, por achar que sabia demais, por achar que conhecia demais, precisou ter esse encontro com o Senhor, precisou realmente ali passar esses 3 dias de escuridão, para reconhecer a soberania de Deus, para deixar Deus trabalhar na vida dele, para que Deus pudesse realmente moldar a vida dele. E quantas vezes, meu irmão, você tem deixado o orgulho de lado? Quantas vezes, meu irmão, você tem falado, olha, me perdoa, eu estava errado. Quantas vezes? O segundo ponto que eu queria falar com vocês nessa noite é sobre a dependência. Coloca lá para mim, fazendo um favor, Rafael, Atos 9, do versículo 8 e o versículo 9. A dependência de Saulo. Muitas vezes precisamos também estarmos no escuro. Precisamos estarmos no escuro para sabermos e dependermos, não sabermos, mas dependermos de Deus. Muitas vezes precisamos estarmos no escuro, passando ali no estreito mesmo, para dependermos de Deus. Olha o que diz lá: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco.
O homem que sabia tudo, o homem que tinha conhecimento de tudo, que achava que tinha tudo, agora passa a ter a dependência. E é engraçado porque assim, Saulo estava indo para Damasco para perseguir os cristãos que ali estavam. Toma uma água. Saulo estava indo para Damasco perseguir os cristãos que ali estavam. E de repente perde a visão e é levado até onde? Até Damasco. Justamente a cidade que ele ia perseguir os cristãos. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, as pessoas que estavam ali em Damasco, imagina, falou, meu, esse é o momento, vamos acabar com Saulo, né? Cego, vulnerável, essa é a oportunidade, vamos resolver o problema. Mas não, o que aconteceu? Saulo ali foi acolhido. Saulo ali em Damasco, esses 3 dias que ele esteve cego, ele foi acolhido. Ele ficou ali na total dependência daquelas pessoas que estavam ali para cuidar dele. E nós, quantas vezes nós precisamos ficar na dependência de Deus? Quantas vezes Deus quer nos acolher? Quantas vezes Deus tem falado assim, meu servo, fica aqui na minha dependência, deixa que eu cuido de você. Mas e você? Você tem descansado? Você tem ficado na dependência de Deus? Você tem procurado falar, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, assim como Saulo. A vida de Saulo estava na mão daquelas pessoas que estavam cuidando dele, ali naquele momento. O que adiantou todo o orgulho? O que adiantou toda a arrogância? O que adiantou todo o conhecimento? Sendo que um pouco mais para frente, Saulo estava na dependência, e assim somos nós. O que adianta o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, se daqui a pouco estamos na dependência de alguém, daqui a pouco estamos na dependência de pessoas que muitas vezes, na verdade, fazemos mal. Muitas vezes aquelas pessoas que nós criticamos, são as pessoas que Deus nos coloca na dependência dela. Deus quer tratar a cada um de nós. Nesse dia que eu estava ali, eu fui buscar uma palavra no Senhor e Ele estava falando comigo ali, como eu disse, no banho. E Deus falou muito claro sobre isso, sobre essa dependência. Deus falava comigo assim que muitas vezes, e não foram uma não, foram várias vezes, Ele usou pessoas que eu critiquei, pessoas que muitas vezes eu falei mal, falei contrário à vida dessas pessoas. E muitas vezes Ele usou essas pessoas para que eu dependesse delas. Irmãos, precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado naquilo que falamos, das pessoas que falamos, o que falamos. Porque muitas vezes Deus vai usar situações para que venhamos ficar na dependência dessas pessoas. Há momentos na nossa vida que Deus permite que a gente venha perder o controle, para que a gente venha ficar na dependência dEle. Quantas vezes você já não perdeu o controle da sua vida e ficou na dependência de Deus? Quantas vezes nas nossas vidas a gente acha que está no controle de tudo e vem Deus e fala assim, não, vamos tirar um pouquinho aqui porque a sua soberba está muito grande, você precisa depender de mim. A dependência de Deus, nós dependemos de Deus sempre,
Deus irá nos levar para um propósito. Quando dependemos de Deus, Ele sempre nos leva para um propósito. Ele sempre vai tratar a cada um de nós de uma maneira, desde que venhamos reconhecermos que precisamos de Deus, que precisamos da dependência de Deus, que vivemos pela dependência de Deus. Muitas vezes queremos fazer as coisas pelo nosso braço, muitas vezes queremos fazer as coisas pela nossa força, e não buscamos a dependência de Deus. Terceiro ponto que eu queria trazer nessa mensagem é sobre a humildade. Todo esse período, esses 3 dias em que Saulo esteve ali, esses 3 dias em que ele esteve ali na dependência dessas pessoas, Deus pôde quebrantar ele ali, Deus pôde trabalhar com ele naquele lugar. E eu acho engraçado porque Deus, Ele tem um trabalhar que é algo inexplicável. Deus, Ele levanta uma pessoa daquele lugar, pede para aquela pessoa vá até onde Saulo está, para orar pelaquela pessoa. E naquele lugar, aquele homem vai, está ali Saulo. Um homem que antes era um homem arrogante, um homem que sabia de tudo, conhecia tudo, está naquele momento ali de vulnerabilidade. Chega aquele homem e encontra Saulo ali de forma humilde. Aquele homem estava ali completamente inoperante, inofensivo, aquele que perseguia a igreja. De repente, é um homem inofensivo. De repente, todo o seu conhecimento, tudo que ele sabia, parece que nada mais estava servindo naquele momento. E aí chega ali e encontra este homem de forma humilde. É colocada a mão sobre Saulo, a palavra de Deus diz que algo como escamas caem de seus olhos, ele volta a ver. E, irmãos, uma coisa assim que Deus tem me incomodado muito, e eu falei aqui no domingo, quando eu fui questionar Deus, ele falava assim comigo: a minha graça te basta. Um dos pontos, irmãos, ali era a questão da humildade. Muitas vezes, irmãos, a arrogância. Muitas vezes, irmão, a prepotência. Muitas vezes, irmãos, o achar que nós sabemos tudo é algo que nos atrapalha. Porque eu falava assim: Senhor, eu preciso ser humilde, Senhor. Eu preciso, Senhor, reconhecer, Senhor, algumas coisas que, para mim, irmãos, era muito difícil. Era muito difícil. Tinha algumas coisas assim que Deus precisava trabalhar comigo de forma profunda, irmãos. Algo que ficou assim muito mal curado de verdade, irmãos. Eu estou pregando isso daqui para vocês sobre esses 3 dias, porque, irmãos, eu vivi esses 3 dias. Eu passei por 3 dias, irmãos, que só eu sei a luta que foi. E eu precisava, irmãos, que Deus trabalhasse primeiro no meu coração a respeito da humildade. E eu falei: Senhor, me quebranta. Senhor, me quebranta, Senhor. Vai me quebrantando, Senhor. Eu preciso ser quebrantado. Porque, irmãos, olha, eu vou falar para vocês. Foram 3 dias. Eu passei em claro, as noites em claro, ou melhor, 3 dias no escuro. Irmãos, tudo aconteceu em 3 dias. Eu fiquei enfermo.
Chegou a me dar labirintite, tomei medicamento para labirintite. Me deu crises de ansiedade na madrugada, que eu não conseguia dormir. Me deu um temor, assim, uma coisa muito estranha que nunca tinha me dado, medo de morrer. E eu não conseguia dormir, e eu orava, irmãos, e parecia que Deus não estava me ouvindo. E eu orava de madrugada, irmãos, eu levantava 1h da manhã, eu levantava 3h da manhã, até o dia clarear, eu não via a hora do dia clarear. E parecia que Deus não me ouvia, parecia que Deus estava em silêncio. E eu falava assim: Senhor, até quando, Senhor? E quantas vezes eu falei assim: Senhor, fala comigo, aperta a minha perna, dá uma dor no meu rim para eu entender que o Senhor está me ouvindo, faz qualquer coisa. E nada, Deus em silêncio completo. E foram 3 dias, irmãos, 3 dias difíceis. No terceiro dia, irmãos, de verdade, eu falei: Senhor, pode me levar, pode tirar minha vida nessa noite, Senhor. Que eu deite e o Senhor tire a minha vida. Cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos. Mas, irmãos, era Deus trabalhando, era o trabalhar dele. Ele trabalha em silêncio, ele trabalha no escuro. E eu falei assim: Senhor, tem coisas na minha vida, tem coisas no meu passado, tem muitas coisas que eu não consegui perdoar, Senhor. Tem muitas coisas, Senhor, que não deu tempo de eu colocar em ordem. Uma delas foi o meu pai. O meu pai, irmãos, eu não consegui. Assim, eu digo que eu perdoei, mas na verdade Deus precisou trabalhar no meu coração. Uma das coisas foi de eu perdoar o meu pai verdadeiramente. E nesses 3 dias que eu passei ali, trabalhar nessas coisas que eu precisava acertar, eu pude ver o agir de Deus. E eu falava assim: Senhor, eu preciso ser humilde, Senhor. Eu preciso, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha me quebrantar, Senhor. Eu cansei, irmãos. Eu cansei, irmãos, de viver um evangelho superficial. Como foi pregado aqui pelo pastor Rafael no domingo. Irmãos, meu Deus. Desculpa o que eu vou perguntar, meu irmão, mas o que você vem fazer aqui? Se você não vem aqui para dar o seu melhor, como o pastor Rafael disse aqui muitas vezes, nosso celular, no meio do culto, muitas vezes saímos da nossa casa, para quê? Desculpa, irmão, mas para que você vem aqui? Se você não vem aqui para dar o seu melhor. E, irmãos, um dos assuntos que eu estava falando com Deus nessas madrugadas era isso: Senhor, para que eu estou aqui? Se eu não dou o meu melhor, se eu não faço o meu melhor, para quê? Para quê, Senhor? E aquelas coisas iam me afligindo, e Deus estava ali trabalhando, e eu nem sabia, eu achava que Deus não estava nem me ouvindo. E Deus foi trabalhando, e ainda está trabalhando, irmãos. Tem muitas coisas ainda na minha vida que precisam ser aparadas, tem muitas coisas ainda na minha vida que precisam ser mudadas, mas eu preciso disso. Eu preciso dar lugar, eu preciso ser humilde, eu preciso que todo orgulho, toda arrogância, prepotência caia. Eu preciso que Deus, Ele vá trabalhando dia a dia no meu coração, assim como trabalhou na vida de Saulo. Esses 3 dias na vida de Saulo foi o que ele precisava para ser o que ele é hoje. Um dos apóstolos que pregou a maior quantidade de livros que nós temos aqui na Bíblia. E eu falei: Senhor, eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma transformação.
Irmãos, outro ponto também, nesses 3 dias que eu passei de angústia, porque foi angústia, irmãos, essa é a verdade, foi angústia. Irmãos, eu nunca tive problema de labirintite, nunca. E nesses 3 dias de angústia, irmãos, uma das coisas assim que realmente Deus precisava tratar em mim era a respeito disso. Era a respeito da adoração, irmãos. Sabe, muitas vezes a gente acha que a gente está dando o nosso melhor. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo o nosso melhor para Deus. E não estamos. Não estamos. Não estamos. E precisamos reconhecer isso. Precisamos sermos humildes ao ponto de nos colocarmos diante de Deus e falarmos: Senhor, será que eu tenho te agradado? Senhor, será que da maneira que eu estou te servindo tem te agradado? Pensa, irmão. Será que a maneira como você tem servido a Deus tem agradado a Deus? Será que a maneira que você tem feito está realmente na dependência de Deus? Será que a forma que você tem agido, as atitudes que você tem tomado, estão na direção de Deus? Estão na dependência de Deus? Será que o seu caráter, o seu orgulho tem sido moldado ao padrão de Deus? É complicado, irmãos. Nós moramos numa cidade com um pouco menos que 7.000 habitantes. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Precisamos tomar cuidado, porque as pessoas, irmãos, elas não querem falar da gente, elas não falam da gente, mas elas falam assim: não é lá da igreja do Servinho? Não é servo de Deus? Porque se ela só te criticasse, mas não, ela já toma uma direção, né? Não é lá da igreja do Servinho? Não é servo de Deus? Precisamos tomar cuidado. Precisamos vigiar, irmãos. Vigiar. Deus tem falado, irmãos. É tempo de nós tomarmos um posicionamento, irmãos. É tempo de nós nos levantarmos verdadeiramente como servos do Senhor. Chega, irmãos. Chega de viver um evangelho superficial. Chega, sabe, irmãos, onde o pastor tem que ficar falando para você: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, irmão, você sabe o que é correto. Você sabe que você precisa fazer o que é correto. Você sabe que você precisa fazer o que é certo. E você nessa noite, irmãos, possa realmente se colocar diante de Deus e ter a humildade de chegar e falar: Senhor, será que eu estou certo? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que a forma como eu tenho te servido está certo? Será que a forma como eu tenho agido com o meu próximo está certo? Será que a forma como eu tenho agido com o de fora lá da igreja, será que está certo? Deus tem trabalhado, irmãos. Eu tenho permitido Deus trabalhar no meu coração. Não está sendo fácil. Não é fácil. Sabe, irmãos? Não é fácil. É difícil. Você fica com aquele sentimento de que o que você está fazendo ainda não é o suficiente. E realmente não deve ser o suficiente mesmo. Sabe?
Olha, irmãos, é como eu disse. Eu precisava desses 3 dias de escuridão. Eu estava precisando, irmãos. Eu precisava permitir que Deus trabalhasse no meu coração. Assim como eu disse, irmão, só para não ficar no ar, para você também não interpretar mal, quando eu falei que eu precisava pedir perdão para o meu pai, ser bem rápido aqui, quando eu e a Tatiana nos casamos, nós fomos morar de aluguel, e quando estava acabando os nossos 3 anos de aluguel, o contrato, eu fui pedir para o meu pai, para que eu pudesse construir em cima da casa dele, e o meu pai falou que não, falou que eu não ia construir, e não permitiu. E passou o ano, no fim do mesmo ano, a minha irmã fez uma reunião lá na casa dos meus pais, para comunicar que ela ia construir em cima da casa do meu pai. No mesmo ano, nem esperou virar o ano. E eu fiquei com aquele sentimento de raiva. Eu fiquei com aquele sentimento de mágoa no meu coração. E eu vinha, e eu sempre alimentava aquilo. Sendo que, na verdade, o meu pai ele tinha me empurrado para que eu pudesse comprar, adquirir aquilo que fosse realmente meu, para que eu não ficasse na dependência dele. Mas assim, Satanás é tão astuto, que sempre que eu lembrava desse assunto, sempre assim, tinha uma coisinha a mais. Sempre Satanás ia alimentando uma coisinha a mais, e eu permitia que Satanás ia alimentando, sempre ele colocava um negocinho a mais, e eu falava assim, meu pai foi injusto, porque no mesmo ano que eu fui pedir para construir, ele não deixou, naquele fim de ano a minha irmã foi pedir, e ele deixou construir. E irmãos, e meu pai, em 21, quando começou a Covid, o meu pai foi embora. O meu pai partiu. E não deu tempo de eu pedir perdão para ele. E eu queria de verdade ter pedido perdão para ele. Ele nem sabia disso. Ele nem sabia que eu alimentava isso no meu coração. E eu queria poder ter a oportunidade de pedir perdão para ele. E sabe, irmãos, depois de ler esse texto, e eu já li esse texto inúmeras vezes, só que eu nunca imaginava que ia passar por esses 3 dias, mesmo que Jonas passou e foi tratado, mesmo que Saulo passou e foi tratado, eu nem imaginava que eu passaria por esses 3 dias que eu passei agora, no começo desse mês, irmãos. E foram os piores dias da minha vida. Como eu disse, no 3º dia, eu falei, Senhor, eu vou deitar, pode levar a minha vida. Pode me levar embora, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos. Pode me levar embora. A angústia era tanta, irmãos. A angústia era... Mas começou a me dar uma angústia. Começou a me dar uma angústia. Eu levantei e eu fui lá para a sala. E eu acendi a luz lá de fora, porque eu não queria acender a luz da sala para não acordar eles. E eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, vai trabalhando no meu coração, tira isso de mim. O Senhor não me fez dessa maneira, porque eu estou assim? E era Deus trabalhando, e eu achando que Deus estava no silêncio. Ele já estava trabalhando ali. E, irmãos, Deus foi me quebrantando de verdade. De verdade mesmo, irmãos. Deus foi me quebrantando, e até hoje está quebrantando. E tem muitas coisas ainda que Ele precisa parar, tem muitas coisas que Ele precisa cortar em mim. Mas eu queria falar para você nessa noite, irmão, não espera passar pelos 3 dias de escuridão. Não espera. Resolva o que você tem que resolver. Mude. Eu não sei a maneira como você tem vivido. Eu sei a maneira como eu estou vivendo agora. Eu não sei como você tem andado. Eu não sei como você tem se colocado diante de Deus. E deixa eu te falar uma coisinha, irmãos. Muitas coisas você esconde da gente. Muitas coisas você esconde do seu cônjuge. Muitas coisas você esconde do pastor, você esconde da igreja. Mas lembra de uma coisa.
De Deus você não esconde. Ele está vendo tudo. Ele sabe tudo. Você esconde muitas coisas. Irmãos, eu vou falar algo aqui que o Espírito está falando no meu coração. Não adianta você colocar senha no seu celular não, querida. Você esconde da sua esposa, você esconde dos seus filhos, você esconde do seu marido, você esconde do seu pai, da sua mãe, mas de Deus você não esconde, você não está escondendo. Meu irmão, deixa Deus trabalhar na tua vida. Meu irmão, deixa Ele trabalhar no teu caráter. Meu irmão, seja completamente dependente de Deus. Seja humilde. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você está na dependência de Deus. Se Deus quiser tirar a tua vida agora, Ele tira. Então conserta a tua vida. Corrige a tua vida. Porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer usar cada um de nós que está aqui. Deus não quer só usar a vida do pastor. Deus não quer usar só a vida de presbítero. Deus não quer usar só a sua vida. Ele quer usar a vida de cada um que está aqui. Mas para isso você precisa estar pronto. Para isso você precisa estar preparado. O mundo está aí fora. Na curva ali em frente ao pesqueiro ali do seu Gilberto. Menino que ficava aqui no mercadinho do Edinho. Atropelado. Nós passamos ali no momento, provavelmente logo depois que ele foi atropelado ali. E o Natan e o Daniel ficou falando, não, mas ele está imóvel, e eu queria dar um, né? Não, acho que ele está se mexendo para dar uma palpada, né? E é isso, irmãos, a vida é breve, você não sabe se amanhã você está vivo, você não sabe nem se quando você sair daqui, você vai estar vivo. É tempo de permitir o agir de Deus. É tempo de permitir o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Vamos servir a Deus de verdade, irmãos. Vamos servir a Deus com integridade, com caráter, com atitude. Onde as pessoas lá fora possam olhar para a nossa vida e falar, meu, é da igreja do Servinho, cara, que vontade de ir lá naquele lugar. Assim como muitas vezes as pessoas passam lá na portaria do Riviera e falam assim, meu, posso ir lá na tua igreja? Assim como aquele homem passou na portaria aquele dia e falou assim para mim, você é crente, né? Eu falei, sou. Ele falou, eu sabia que você era crente. E eu não estou falando isso para me orgulhar não, irmão. Não, eu não estou falando isso não. Porque pode ser até que ele tenha passado aqui, tenha me visto aqui na porta para o lado de fora. Talvez falou aquilo lá para me agradar. Não estou falando isso não, irmãos. Eu estou falando é que a pessoa lá fora possa olhar na sua vida, ver Deus na sua vida. Falar aí, ó, aí é um crente de verdade, olha ali, cara. Olha as atitudes, olha o comportamento, olha o caráter, olha a atitude. Deixa Deus trabalhar na tua vida, irmão. Deixa Deus trabalhar na tua vida, assim como Ele trabalhou na minha nesses dias e tem trabalhado, deixa Ele trabalhar na tua vida. Irmãos, eu queria continuar. O pastor Rafael falou que eu só tinha 20 minutos. Não fala nada, é brincadeira. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, irmãos, eu gostaria que você, nessa noite, fizesse um propósito com Deus. Sabe, muitas vezes as lutas, elas vão surgir, não tem jeito. A gente está vulnerável a tudo. Os problemas vão aparecer, não tem jeito. Eles estão já aí. Mas que você fizesse um propósito de servir a Deus mesmo, da forma mais correta possível. De servir a Deus com integridade, com caráter, com compromisso. Sabe, irmãos, nesses dias que eu fiquei aqui preparando essa mensagem, não foi 2 dias não, irmãos. Foi desde a semana retrasada. Você pensa que é fácil subir aqui para
Sabe? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como a gente é pessoas sem compromisso, né? Porque assim, o pastor fica dias e dias estudando, preparando uma mensagem, trazendo uma mensagem, prepara, revê, relê novamente, lê 10, 15, 20 vezes para trazer uma mensagem e você não vem no culto. Ou quando vem, você fica aí, sentado, mexe no teu celular. Meu irmão, falei e vou falar todo domingo agora. Desliga isso daqui. Você é médico? Tem algum médico no meio de nós aqui? Não, não tem. Você não vai precisar fazer nenhum tipo de atendimento. Desliga o teu celular. Você está na presença de Deus. Aproveita o tempo que você tem aqui. Glorifica a Deus. Nesse tempo, usa para você glorificar a Deus. Desliga o teu celular, irmãos. Para de conversa paralela. Deus está falando. Deus usa aqui o pastor a semana toda meditando no texto para trazer uma palavra para o teu coração e você fica aí. Não, mas você viu o jogo da Argentina hoje? Meu irmão, isso vai edificar o que a tua vida? Fala para mim. Vai mudar o que na tua vida? Essas conversas paralelas, coisa que não tem nada a ver. Meu irmão, às vezes Deus quer tratar você aqui e você está falando coisas que não tem nada a ver. Deus quer tratar você e você está mexendo no teu celular. Eu já falei para o pastor Rafael 1000 vezes, muda esse aviso, manda desligar o celular. Se você puder, nem traz o celular. Eu falando com a minha mãe, ela falou, nem leva o meu celular para a igreja. Para que eu vou levar meu celular para a igreja? O momento de estar em comunhão com os irmãos, de estar na igreja, de ouvir a voz de Deus, você está mexendo no teu celular. Você está com conversa paralela. Irmãos, desculpe, isso daqui é só um desabafo. A gente fica lá atrás, a gente sabe quem conversa, a gente sabe quem está mexendo no celular. Meu irmão, foi o que eu falei. O que você vem fazer aqui? Isso daqui não é um clube social não, querido. Você não paga mensalidade para frequentar aqui. Isso daqui é igreja. Isso daqui é um lugar onde você vem, onde Deus fala com você e você perde a oportunidade. Aí depois você procura o pastor. Ô pastor, ora por mim. Irmão, o pastor falou com você. Deus falou com você naquele domingo. Usou a vida do pastor. Só que você estava mexendo no teu celular. Você estava com conversinha paralela, queridão. Você perdeu. Ô pastor, vai lá na minha casa, pastor. Pastor, vai lá na minha casa. No domingo que você pregou sobre família, eu estava mexendo no Instagram. Meu irmão, até quando, irmãos? Até quando você vai vir para cá e vai ficar brincando de ser crente? Até quando? Você vai precisar também de 3 dias no escuro, igual eu? Passa pela experiência que eu passei, irmão. E você chegar ao ponto de falar, Senhor, leva a minha vida, que para mim já deu. E com criança pequena ainda para cuidar. E aí, irmão? E aí eu pergunto para você nessa noite aí. Irmãos, vamos priorizar as coisas de Deus. Vamos priorizar. Vamos priorizar, irmãos. Quanto tempo você tem orado, irmão? Quanto tempo você tem meditado na palavra de Deus? Quantos dias na semana você tem jejuado? Quantas horas? Quantos minutos? Eu nem vou perguntar quanto tempo você fica no celular, que é covardia. E aí você não tem tempo para ler a palavra de Deus. Aí você não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Você não tem tempo para orar. Pastor, vai lá na minha casa lá orar por mim? Pastor vai, é claro que ele vai. Mas deixa eu te dar um conselho, irmão. Você mesmo pode orar por você. Ora pela tua casa. Ora pela tua família. Desliga teu celular, irmão. Reúne a tua família, vai orar. Tá difícil? Desliga teu celular. Junta a tua família lá no meio da sala. Tempo atrás pude fazer uma visita ali para os nossos irmãos, irmão Zé,
A irmã Juliette, cara, saí de lá mais edificado do que eles. Que bênção que foi aquilo ali. Desligamos o celular, irmão. Olha, você desliga teu celular, Deus começa a agir. Você desliga seu celular, Deus começa a operar. Irmãos, quanto tempo você tem ficado nesse teu celular, hein? O que você tem visto nesse celular? Será que isso tem edificado a tua vida? Será que Deus tem se alegrado com o que você tem visto lá no Instagram? Será que Deus tem se alegrado com o que você tem visto lá no Facebook? Será que Deus tem se alegrado com quem você anda conversando lá no WhatsApp? Irmãos, Deus vê tudo. Deus vê tudo. E nessa noite realmente, você coloque a vida diante do altar. E nessa noite realmente, você peça, Senhor, quebra o meu orgulho. Que nessa noite você fale, Senhor, me ensina a depender de Ti. Que nessa noite você possa ser humilde, ao ponto de reconhecer tudo aquilo que você tem feito que não agrada a Deus.